Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Mara e te ensino a fazer bebês reborn hiperrealistas e a lucrar pelo menos R$ 3.000 por mês. Estou esperando vocês entrarem para falar de segurança, que é uma coisa bem importante. A gente se acha que pelo tempo que a gente já está na arte reborn, está tudo certo, você já sabe tudo. Boa tarde, Si, seja bem-vinda. Você já sabe tudo, está tudo direitinho, nada vai dar errado, né? Para quem assistiu meu story de ontem, aí viu que é possível que aconteçam alguns acidentes com a gente, mesmo para quem já tem prática, para quem já está com o equipamento todo em dia, já não está improvisando tanto, né? E, no entanto, as coisas acontecem com todas nós, né? Então, é sempre importante que a gente fale sobre a segurança, sobre como ter os nossos equipamentos sempre em ordem, sempre em segurança, e ainda assim, né, pode alguma coisa dar errado. Então, para quem viu o meu story de ontem, viu que aconteceu um acidente ali com o meu forno. Eu coloquei o meu bebê no forno, eu uso o forno halogênio. Eu coloquei meu bebê no forno, fica num outro cômodo, eu sempre falo isso. E numa dessas passagens que eu fui para lá e voltei, passei pelo forno e senti um cheiro diferente. Quando eu olhei para o forno, e eu vou mostrar o que aconteceu com o meu forno, ele estava lá tampadinho. Para quem não conhece o forno halogênio, né, ele é uma travessa de vidro que tem esse anel intermediário entre a travessa de vidro e a tampa, que é o forno. Essa base aqui, essa parte de cima aqui é o próprio forno, né? Isso aqui é o forno halogênio. O que tem embaixo é o anel de metal e uma travessa de vidro. Coloquei lá, como sempre coloco, olhei a temperatura, coloquei tudo certo. Quando eu passei, o meu forno tinha despencado. Esse anel despencou para dentro da tigela de vidro e eu não sei como que essa parte externa, essa parte do forno não caiu também. Estava ligado. Nesse vão aqui, entre a parte de vidro e o anel, estava um vapor com cheiro muito ruim, muito ruim. O meu forno travou o reloginho dele. Esse reloginho são os reloginhos da temperatura, né? Aqui o reloginho da temperatura e aqui o timerzinho dele, né? Um botão que você liga ali os 10 minutos, ele faz o tic-tac do relógio, né? O botão do reloginho travou e não foi para trás. Ele deveria ir de 10 para 0, não foi para trás. O meu forno estava totalmente desequilibrado, caído assim para dentro do pirex. Tinha um bebê lá dentro que eu já havia selado e resolvi, por segurança, por estar trabalhando com um produto novo, selar mais uma vez. E nessa mais uma vez aconteceu tudo isso com o meu forno. Não estragou meu forno. Por incrível que pareça, essa parte pesada, que esse é realmente o forno, né, onde passa aqui a luz halogênea, onde tem a lâmpada lá dentro, tem toda a ventilação ali dentro, né? Por muito acaso, isso aqui não estragou e não caiu. Podia ter caído, né? E o kit que estava dentro era um kit cópia, não era um kit original. O kit podia ter derretido, porque estava tudo muito quente. Ele ficou muito mais de 10 minutos ali, porque o timerzinho do forno não funcionou. Embora eu use termostato lá dentro para a temperatura, para conferir se meu forno está realmente funcionando bem, eu uso um termostato para que eu olhe nele e veja se a temperatura do forno está correta. E eu uso também um timer externo, esse que as pessoas usam para cozinha, né, para ver o tempo do bolo, da receita. Ainda assim, pelo tempo que eu fui e voltei, eu não percebi que o forno não desligou e nem andou para trás.
Então, tudo que estava lá dentro estava muito quente. Esse termostato, eu tive que jogar ele fora, porque eu não conseguia pegar em nada. E é claro que na hora que a gente se apavora, você não pensa em pegar um pano, uma luva, nada. Eu enfiei a mão dentro do forno para tirar tudo de dentro do forno. O kit estava insuportavelmente pelando, mas pelando. E, apesar de ser um kit cópia, não aconteceu nada com ele, absolutamente nada. Então, por aí a gente vê que cópia de boa qualidade também tem resistência, né? Não são só os kits originais, também teve resistência. Mas o perigo que se corre quando a gente não está olhando, a segurança que eu tenho de que eu coloco o termostato, de que eu coloco um timer externo, além do timer do forno, que o meu forno está numa área ventilada, numa área, né, mais externa. A segurança que eu tenho me dá aquela coisa de, tá tudo certo, né? E nem sempre, podia ter dado tudo errado, podia ter acontecido um acidente, tinha um estofado perto, podia ter queimado muita coisa, né? Mas não aconteceu. Então, por causa disso, vou pedir para alguém tirar o forno daqui para mim, por favor. Por causa disso, eu resolvi que a gente precisa, mesmo tomando todos os cuidados do mundo, né? As coisas às vezes acontecem, os imprevistos acontecem. Então, vamos lá para tudo que pode gerar segurança para a gente, que traga segurança. Então, o forno, né? Para o forno, o termostato, eu às vezes uso até 2 desse aqui dentro. Quando eu comprei o meu primeiro forno halogênio, ele veio totalmente desregulado. Embora eu tenha comprado de segunda mão, não era um forno novo. Eu comprei o meu primeiro forno, eu paguei com o forno mais o frete, paguei R$ 200 e foi muito barato já na época. O meu forno chegou desregulado. A pessoa queimou o alimento que ela estava preparando dentro do forno. Então, o forno chegou aqui muito cheio de coisinhas pretas, assim, a gente ligava, caíam uns carvõezinhos assim de cima. E também estava desregulado. Para regular o forno, eu só descobri isso durante um curso, que eu comentei com a professora que o meu forno estava numa temperatura X. Ela falou, não pode. Desliga seu forno, não coloque lá. E compra um termostato, então, para a gente testar o forno. E quando eu liguei ele pela primeira vez, eu tinha que colocar em 125, 150 graus para que eu tivesse uma temperatura de 125 real. Então eu colocava no termostato dele 150, ele dava 125 nesse reloginho aqui. Então, como eu estava colocando ele a 145, acho, lá atrás a gente usava as coisas de uma forma diferente. Ele estava indo a quase 300 graus, estava um horror, estava esquentando demais. Então passei a usar o termostato até o dia que o meu forno foi equilibrando a temperatura. Hoje em dia eu coloco 125 nele e ele vai a 125 sem subir nem descer a temperatura. Mas eu controlo por aqui, porque pode ser que haja uma oscilação. Então isso é muito baratinho, isso é muito simples, todo mundo devia ter, mesmo que você não use o forno halogênio. Mesmo que você use o forno da sua casa. Quando eu usava o forno da minha casa, eu usava 2 desse aqui. Eu pendurava ele na grade do forno. Então, eu colocava o meu kit numa travessa de vidro grande, que coubesse o kit, forrava com uma toalha ou com uma fronha que não tenha textura, porque senão o kit fica carimbado, ele desenha papel toalha. Se você usa, use sempre do lado avesso e procure comprar o mais liso possível, que não tenha desenho, que não tenha estampa, porque essa estampa passa para o seu kit. Então, esse cuidado precisa ter. Então, quando eu colocava no forno elétrico da minha casa, eu colocava 2 desse aqui pendurado na gradezinha mesmo, na prateleira do forno, pendurado lá, para que eu tivesse um acompanhamento ali de que, né, não ia acontecer nada com a temperatura do forno. E depois passei a usar o timerzinho, ou você coloca o timer no celular. Coloca lá, programa lá 10 minutos ou 8 minutos, dependendo do que você está fazendo, para que você tenha esse controle, né? Bom, falando isso do forno, e
Forrar o forno é importantíssimo. Se o meu forno ontem não estivesse forrado, o meu kit na temperatura que chegou, ele teria grudado no vidro. Eu ia perder o kit e o pirex. Porque ele é um pirex forte, pesado, grande, mas é um vidro. O meu vinil ia derreter e ia grudar lá. Então, estava forrado. Eu já disse aqui que eu uso essas toalhinhas descartáveis, né? Que são toalhinhas que os cabeleireiros usam, as manicures usam. Ainda assim, tem que observar o lado direito. Não use pelo lado avesso porque ele marca, tá? Caso você não tenha ou não queira uma fronha, que não tenha desenho, não tenha bordado, uma toalha de rosto daquelas que são sintéticas, porque essas de algodão, elas são ótimas, né? Elas absorvem bem, a gente se enxuga bem, mas elas têm textura. Então, que sejam aquelas sintéticas que não têm textura, tá? Elas são até meio aveludadas, meio plásticas. É horrível se enxugar com elas, né? Então, sempre forrar o forno. Se for no forno elétrico da sua casa, ou seja, o forno que você está usando, forre também, tá? Então, coloque numa travessa de vidro, mas forre também. Ah, pode colocar travessa de metal, travessa de alumínio? Até pode, né? Mas eu usava uma travessa de vidro, um pirex grande com vidro. E fora isso, fora o forno, como eu disse, fui lá e meti a mão nas coisas fervendo, né? O risco de queimadura é enorme. Tanto na verdade, eu saquei o reloginho de lá, porque ele caiu em cima da perninha do bebê. Ele podia ter feito um buraco ali. E eu dei um tapa nele e ele caiu fora, caiu no chão. Mas use luva para pôr, para tirar do forno. Para colocar, tudo bem, o forno está desligado, tudo bem. Para pôr no forno, para tirar do forno, para virar o kit, use luva. Eu usei por um longo tempo esse tipo de luva, esse tipo aqui. Ela funciona mais ou menos. Se você estiver usando para, vamos dizer assim, para pintar com o diluente líquido, né? Ah, voltou, né? Voltou, tá. Então, como eu estava dizendo, esse tipo de luva aqui, ela é boa se você está pintando só, está usando só o diluente líquido. Mas quando você passa para os vernizes, ela costuma reagir com o verniz, tanto essa quanto aquelas que são transparentes. Elas costumam reagir com o verniz e reagem também com o esmalte da sua unha. Então, se estiver usando verniz, né, usando aqui com esse tipo de luva, ela reage. Então, sempre mostro aqui que eu uso essas luvas de limpeza, que são as luvas grossas. Se ela tiver textura do lado de cá, use do lado avesso, que ela é lisinha, veludada por dentro. Não vai acontecer nada, tá? Então, é questão de segurança mesmo. Se eu estivesse usando uma luva ontem, quando eu fui tirar as coisas que estavam fervendo no forno, eu talvez, né, tivesse feito da forma mais correta. Mas, como sempre, na hora que a gente fica apavorado com as coisas, a gente faz besteira, né? Mas então, principalmente quando estiver usando esmalte na unha, tente usar a luva, de preferência da mais grossa, porque o verniz ele reage com o vinil e com o esmalte da unha. Muitas vezes se mancham os kits que às vezes estão quase prontos nessa história de não estar usando luva e de estar com esmalte na unha, tá? Então, questão de segurança. Quanto à máscara, também tenho falado bastante, usem máscara, porque os kits, sendo originais ou não, não interessa. Os kits, quando eles vão no forno, eles entram em alta temperatura. Nós estamos lidando com o vinil, nós estamos lidando com as tintas e nós estamos lidando com os vernizes. Se nós colocamos em alta temperatura, quando você abre o forno, aquele vapor, ele vem na gente. E esse vapor, ele é tóxico, né? Qualquer tinta é tóxica, não existe. Ai, tinta sem cheiro, tinta sem isso, sem aquilo, nem para pintar a parede. As tintas são tóxicas, então são cuidados que a gente precisa tomar. Ah, não vai usar máscara durante a pintura? Tem gente que usa até durante a pintura. Porque esse diluente que se diz inodoro, ele é inodoro se você, tô pintando um pouquinho, tudo bem. Mas para quem fica horas pintando, você vai percebendo que você vai respirando ele vai penetrando. Então, usar a máscara não custa se você tem problema de alergia, né? Ou se você está num lugar ventilado, tudo bem, não precisa. Mas na hora de abrir o forno,
faça isso para abrir o forno. Deixe uma máscara perto do forno. Na hora de abrir, seja o forno elétrico, seja o forno a gás, seja o halogênio. Use a máscara, porque o vapor que sai de dentro do forno é o mesmo, né? Então, ele é tóxico de qualquer forma, né? Não interessa se você está fazendo um kit copy. O kit copy, ele tem um cheiro mais forte, né? Não significa que a toxicidade dele é muito mais elevada. Ela é mais elevada. E o cheiro é mais forte. Para quem nunca fez um kit original, para quem nunca pintou um kit original, o dia que colocar um no forno vai perceber a diferença. No cheiro, no toque, na aceitação da tinta, dos vernizes e principalmente esse vapor, ele não tem um cheiro tão forte. Então, quem nunca pintou vai perceber a diferença em todos os sentidos, na pintura, né? E no trabalho final, então, nem se fala. Ah, e é bobagem, todo mundo fala que dá para fazer kit cópia ou kit original, dá para fazer qualquer coisa, né? Mas em questão de segurança, é bom que se entenda que o kit cópia, ele tem um cheiro um pouco mais forte do que o kit original, né? E que a aceitação do material, ela é diferenciada e isso é bem evidente, né? Então, não é luxo quando a gente diz que, se possível, usar o original, né? Então, faz diferença. Boa tarde, Débora. Então, essas coisas. A máscara, ela é bem importante nesse momento de tirar o kit do forno. É de grande importância. Deixa aqui do ladinho, deixa um pacotinho de máscara. As máscaras já foram mais caras, né? Agora elas viraram feijão com arroz, vende por aí em todo lugar e bem barato, né? Então, na questão da segurança, use essas para quem tem problema de vista, não esqueça de colocar o óculos. Ah, porque eu enxergo mais ou menos, às vezes você esbarra a mão no forno na hora que ele está quente. Ontem eu corri um sério risco mesmo de ter me queimado seriamente na hora que deu aquela pane ali, que eu percebi que meu forno desequilibrou, que desmontou, na verdade, uma coisa que nunca aconteceu comigo, jamais. Não sei quantos bebês eu já pus nesse forno, nunca aconteceu. E não sei por que aconteceu também, né? Ele estava bem forrado, os termostatos estavam lá dentro, estava tudo certo. E de repente o negócio degringolou. Então o risco que a gente corre de se queimar é muito grande. Então vai manipular o seu material, vai manipular as suas coisas. Pense em usar a luva. Eu uso luva para pintar, porque acaba com as nossas unhas. Então, use luva para pintar, use luva para tirar os objetos do forno, para virar o kit no forno, né? Quando eu vou buscar o kit no forno, eu levo a minha bandejinha. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho uma bandeja que eu levo forrada com essa toalha que eu disse que é uma toalha daquelas que são sintéticas, né? Elas são ruins para se enxugar, mas para isso aqui é boa porque não solta pelo, né? Então, eu levo a minha bandejinha, tiro o meu kit de luva, tiro o meu kit, coloco aqui, todo o kit aqui, tá? E trago para cá na bandeja, deixo ali até esfriar. Vou virando os membros aqui para que ele esfrie, né? E eu não tenha problema com ele. Então, esse tipo de cuidado é bem importante também na hora de tirar do forno. Tem muita gente, eu vejo às vezes, e tenho visto, inclusive vi esses dias, uma cegonha bem famosa com uma queimadura aqui. Mas eu tenho certeza que ela queimou no forno. Porque é a hora que a pessoa encosta no anel mesmo. E às vezes até no tirar a tampa do forno. O cuidado para quem usa forno halogênio. Tirou a tampa do forno, eu uso. Porque o forno halogênio, ele vem com umas bandejinhas, como se fosse a grade do forno da cozinha, né, do forno comum de casa, ele vem com aquelas prateleirinhas, né, que são umas gradezinhas. Eu uso a gradezinha que vem no forno halogênio em cima da mesa, forro a mesa com a toalhinha, coloco a bandejinha aqui em cima e daí eu deposito a tampa do forno halogênio aqui em cima. Porque acontece muito de estragar o forno se a pessoa larga ou queima a mesa, ou estraga mesmo o forno, porque é uma coisa sensível, tá quente, né? Então,
coloque em cima de alguma coisa, uma gradezinha, qualquer coisa que consiga evitar o contato direto com a madeira. O forno vem com vários acessórios. Eu comprei o meu primeiro veio com anel e só uma prateleirinha dessa. O segundo que eu comprei no Paraguai. Então, eu pedi uma senhora, comprou para mim, paguei baratíssimo, comprou para mim, levou para casa de um parente, e daí esse parente trouxe, então não paguei nem frete. Mas esse veio assim com muitos acessórios, porque é um forno para cozinhar, na verdade, né? Mas sempre use a gradezinha que vem com o forno para colocar aqui. Ah, vai usar o forno da sua casa. Também, cuidado com a resistência. O forno elétrico da sua casa, ele é excelente para colocar bebê reborn. Ótimo. De preferência, se você não tem e vai comprar, compre um forno elétrico de bancada. Não use o que está na sua cozinha, embutido, né? Para quem tem um forno embutido. Por quê? Porque a resistência dele, ela fica exposta aqui em cima. E ele tem um dial lá que você liga a resistência de cima e de baixo. Se você faz bebê reborn e usa forno elétrico, lembre que ali tem um desenho ali no controle ali. Prato em cima e prato embaixo. Você tem que ligar que esquenta em cima e embaixo. Não adianta esquentar só em cima ou só embaixo, porque você não vai conseguir chegar na temperatura para usar o seu forno para selar o seu bebê, né? Ainda assim, meça a distância que você colocou. Coloquei a cabecinha do bebê aqui. Meça pelo menos um palmo de distância entre a cabeça e a resistência do forno que é externa. A parte de baixo a mesma coisa. Então, o ideal é que você use a bandeja do meio, aquela prateleirinha do meio do forno. Ele está distante de cima, distante de baixo. Também segurança. Vou tirar do forno. O seu forno está quente, a resistência está quente, o pirex que você colocou, a forma está quente, né? Tá tudo quente. E o kit está quente. Então, use luva sempre para pôr, para tirar, para virar. Ah, eu tenho pressa de virar. Espera um pouquinho. Se usa o halogênio, dá uns 2 minutinhos antes de ir lá abrir o forno. O vapor já vai estar menos, né? Você vai abrir, vai sair um cheiro, mas você não corre o risco de inalar esse vapor, né? Então, são coisas de segurança. Ontem, quando aconteceu isso comigo, me acendeu uma luz. E, nossa, a gente fica tão confiante, né? Porque já faz isso um tempão, tá acostumado, imagina, não vai acontecer nada. E acontece, né? Então, o risco é sempre grande se a gente não toma cuidado. Tá, independente da segurança, então use luva, use forrar sempre as coisas, tá? Uma coisa que é importante também, para colocar o kit, eu vou colocar o meu kit para descansar, tô pintando, vou colocar para descansar. Eu hoje em dia uso esse suportezinho aqui, que na verdade é de xícara, ele vem todo desmontadinho, sabe? Vem essa pranchinha aqui, vem os parafusinhos, isso aqui é tudo parafusadinho mesmo, a gente encaixa aqui, ele tem um parafusinho ali que você gira ali, encaixa, ele vem desmontado, tá? Esse é um suporte de xícara. Hoje em dia vende, em qualquer lojinha vende essas coisas. Às vezes dá até para fazer em casa, né? Esse tipo de coisa. Quando eu não tinha esse suporte, eu usei muito isso aqui. Isso aqui sei lá, suporte de copo, eu acho. Eu usava ele aqui. Então eu botava ele em cima da bandejinha, né? E como eu não queria que uma parte encostasse na outra, eu botava aqui uns palitinhos desses de comida japonesa, né? Colocava aqui e pendurava as peças aqui para que elas não se encostassem. Porque independente do passo da pintura que você estiver, se o kit encosta uma peça na outra, primeiro, a cor que está aqui, às vezes não é para ir naquele pedacinho que está ali, né? Se você coloca no forno, eu vou tirar do forno, vou trazer para cá, não pendure no suporte, nunca. Sabe por quê? Você vai pendurar aqui, a cabecinha quentinha, o bracinho quentinho vai ficar pendurado aqui, ele tá mole. Se você pendura aqui, ele vai fazer isso, ó. Vai virar um cotovelinho ali, ó. Vai ficar marcado, bem assim, porque ele tá mole e vai ficar pendurado mole aqui. Ele vai fazer uma dobra, vai fazer um formato ali que você não quer, tá? Então, não pendure, ponha numa bandeja quando tirar. Qualquer coisa serve. Um pedaço de madeira que seja forradinho com uma toalha serve. Só não use isopor, porque o isopor, se você colocar o kit quente em cima, vai reagir. Eu até usava isopor assim, bem dessa forma que eu falei mesmo. Eu tinha uma placa de isopor grossa, então eu enfiava os palitinhos assim, separados,
E eu punha, principalmente para os mini bebês, que eu fazia um monte, então eu colocava várias perninhas, vários bracinhos. Mas na temperatura fria, na temperatura quente, jamais, tá? Então isso também é bem importante na hora de colocar o kit. Ah, passei a selagem final. Coloca no suporte. Pendura, nem que não seja esse, qualquer suporte. Tem gente que faz com cabo de vassoura. Coloca separadinho um do outro para que nada se encoste. Tirou do forno, tá quentinho, bota numa bandeja. Depois que esfriar, tudo bem, pode colocar aqui durante o processo de pintura, não tem problema. Mas tome esse cuidado para que não rasgue o seu kit. O que eu vejo em grupo, pessoas com kit rasgado. Por quê? Porque colocou quente no suporte e rasga. Ou na hora, isso aconteceu comigo faz muito tempo. Eu tinha um Joseph, foi tirar a cabeça do Joseph do forno. Ela é pesada porque ela é grande. Quem já fez um Joseph sabe que ele é enorme, né? É quase uma criança de 8 meses. E eu peguei pela bordinha do pescoço. Gosto de fazer as coisas e mostrar, né? Eu fui tirar do forno e eu fiz isso. Peguei por aqui. Quando eu peguei por aqui, a cabeça pesada e fervendo rasgou. Simplesmente rasga. Então, não tire do forno pegando assim quando tá quente. Pegue uma luva, vai lá, dê luva, vai lá, pega a peça para tirar do forno. Nunca pegue por aqui, porque vai rasgar. Eu vejo muita gente com kit rasgado por causa disso, né? E pendurar quente aqui, ó, dessa forma aqui, com certeza eu ia ganhar aqui um buraco, um calombo aqui, porque o kit quente ele deforma, né? Então, esses cuidados sempre. O que mais que tinha para falar? Ah, na medidinha, né? Que eu falei aquele dia que das colheres medidas, ó. A medida para os vernizes. Eu uso a menorzinha aqui, que é 1 ml, né? Mas se eu quero usar para pequenas quantidades menores ainda, eu uso esse tipo de colherinha que tem por aí avulsa, vende em qualquer lugar esse tipo de colherinha avulsa, né? Ela é bem simples, na verdade. Nem sei que material é esse, mas é uma colher medida boa, então você faz a sua medida, né? Usa. Por que eu tô falando isso em questão de segurança? Porque colheres de plástico, elas dissolvem, elas derretem. Então, não coloca, porque se você está pintando com o diluente líquido, você não vai usar isso, você vai usar a pipeta, né? Aquela pipeta plástica sem problema nenhum. Mas se você vai pegar verniz, não, e vai pegar tinning, seja de que marca for, tá? Não pegue com colher plástica, porque ela reage, o plástico reage, ela derrete. Então, de repente, você vai achar assim um pedacinho, principalmente se for colorido, né? De preferência na arte reborn usar as coisas brancas, sabe? Porque coisas coloridas às vezes reagem com os vernizes e pode causar esse tipo de reação química, né? Então não é todo o plástico que suporta, que te dá a segurança de usar. Ah, eu fiz um monte de cor tal aqui com tinny, vou guardar num pote. Guarde num pote de vidro. Se você vai guardar num pote plástico, que seja Tupperware, que é a única coisa comprovada que não reage. Então, isso também é segurança, né? Outra coisa boa, que eu tinha falado esses dias aqui. Esse tipo de colher para drink também vende avulso em qualquer lugar, né? Essa daqui, inclusive, é bem ruim, tem até umas rebarbas. Mas isso daqui, você joga cola dentro da cabecinha do bebê e você vai lá no fundo e vem lambendo com a bundinha da colher, ó, com essa parte da colher. Então você joga a cola lá dentro e vem lambendo e passando pelos contornos da cabecinha. Não vai ter um lugar do cabelinho que você colou que não pegou cola, tá? Então você vai com a colher lá dentro, ó, essa colher aqui, né, comprida, de drink mesmo, vai lá dentro na cola e vem trazendo ela. Ela vem passando por essas dobrinhas, por esses contornos aqui, né, seja onde for. Claro que você não vai ter cabelo aqui no pescoço, mas tem essa parte funda aqui, então às vezes o cabelinho daqui, da borda, não colou, às vezes aqui da lateral não colou, porque o pincel, ele não é maleável, ele é maleável só o pelinho,
mas ele não tem esse desenho arredondado aqui. Com isso aqui, você vem lá de dentro, ó, do meio da cabecinha, lambendo por dentro da cabecinha, contornando e colocando a cola em todos os lugares. Então, use esse tipo também de colher de alumínio, seja lá do que for, não precisa ser nada caro, nada maravilhoso. É só para que não derreta, porque se você usa uma colher de drink, e existe, a gente sabe que existe, de plástico colorido, né? Existem muitas coloridas, pode ser que dê uma reação ruim, de repente um pedaço da colher fica lá dentro junto com a cola. Então, tudo isso, as colas, elas são próprias para algumas coisas. Nós, né, utilizamos na arte reborn porque vamos adaptando as coisas, né? Tipo cola PVA, tipo a cola de silicone, aquela E6000, mas as colas, elas podem reagir também com o material. Então, de preferência coisas de metal, né? Falo sempre também para a loucinha ser branca, né? Para o caso de você fazer as suas tintas e enxergar a cor que você fez. Se não for branca, coloque papel branco embaixo, né? Coloque embaixo para você enxergar a cor que você está fazendo. Mas em termos de segurança, eram essas coisas que eu achei bem importantes. Quem entrou depois, nem não sei se viu meu story de ontem, e nem o Wi-Fi voltou. A Leandra está lá no YouTube. Boa tarde, Leandra, seja bem-vinda. Eu já falo quem que está aqui. Então, para quem não viu, aconteceu um acidente lá com o meu forno que desequilibrou a tampa do halogênio e o anel, caíram para dentro do pirex. E ficou saindo um vapor absurdo aqui e o meu tempo ficou ligado muito mais tempo do que eu imaginei, porque travou o relógio dele e ele continuou funcionando, né? A temperatura, claro que ela não sobe, ela está regulada, só que ficou o dobro do tempo. Então, eu estou falando de segurança aqui por causa disso, porque a gente acha que já faz e que não corre risco nenhum, porque você já tem prática, mas às vezes uma distração pode estragar. Podia estragar o forno, podia estragar o kit que já estava pronto, eu podia ter queimado a minha mão, porque fui loucamente lá tirar tudo correndo, que a gente quer salvar o kit, né? Então fui lá correndo tirar e a gente pode correr sérios riscos, né? Então, falei aqui de todo esse processo de usar máscara, usar luva, de usar as coisas certas, forrar o forno, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar e que eu vejo que muita gente não sabe é que usar o forno da sua casa, né? As pessoas usam o forno de casa. O forno a gás, tem pessoas que usam, ou o forno elétrico da sua casa, que hoje em dia a maioria tem, né? É, precisa, depois que você usar o forno para colocar o seu kit lá dentro, tirou, você coloca uma vasilha com limão espremido e água, ou vinagre e água, no forno ligado, naquela parte de baixo ali do forno, na parte mais quente do forno, e deixa dar uma evaporada nesse limão ou nesse vinagre para dar uma higienizada no seu forno. Vai lá, seca o forno, esfriou, passa uma água com bicarbonato no forno, porque você está colocando a química dentro do forno e depois você vai colocar comida. Nada impede que você faça comida no seu forno e faça bebê reborn, mas lembre de higienizar o seu forno, tipo, hoje eu parei, o forno está quente, já põe lá dentro a vasilhinha com água, ou com vinagre, ou com limão espremido, deixa dar uma fervidinha lá, né? Coloque no máximo, deixa dar uma fervidinha lá naquilo para fazer um vapor e depois passe uma água com bicarbonato. No outro dia você vai fazer almoço, vai usar o forno, tudo bem, mas não esqueça de limpar, tá? Porque é tóxico. Então, pode usar o forno a gás? Pode. Pode usar o forno elétrico? Pode tudo, desde que os cuidados sejam tomados. Quando eu usava o forno da minha casa, eu não sabia disso. Até que eu comentei com uma professora que disse: não, você precisa higienizar o forno, porque isso, né, é química, né? Então, muitas coisas que a gente não sabe, né? Então, se você puder
Claro que no início todo mundo se adapta. Eu me adaptei com o meu forno de casa, eu usei suporte de copo para colocar os kits, eu improvisei um monte, né? Porque eu queria mesmo ter as tintas e ter o kit para pintar, né? O resto a gente improvisa. Mas sempre pense no que você pode causar se você não fizer essa limpezinha no forno, né? E mesmo o forno halogênio ou o forno elétrico que você vai usar. Ah, eu não tenho onde colocar, moro em apartamento. Bota na lavanderia. Lavanderias costumam ter janelas, né? Bota na lavanderia, deixa a janela aberta, liga um ventilador aqui no meio do caminho para jogar para fora, para não ficar dentro de casa esse cheiro, tá? Então são coisas de segurança que eu acho que tem que ir em todo manual, né, de curso. Eu não lembro de ter colocado isso nas minhas apostilas, mas eu vou passar a colocar regras de segurança. Porque quem está iniciando improvisa, como eu improvisei. Mas não custa nada ter essas informações, porque facilita, né? Não prejudica e ninguém corre risco. Ah, claro que à medida que você vai crescendo, você compra um forno melhor, ou você compra um forno avulso, só de bancada, só para isso, né? Mas se você estiver usando o forno da sua casa, lembre de higienizar. Sempre lembre de higienizar, de deixar limpinho, de fazer um vapor lá dentro para poder limpar, tá? Porque faz parte. Então, a partir do momento que eu passei por uma situação difícil, eu achei importantíssimo vir aqui e falar para vocês que pode acontecer. Inclusive, uma pessoa nova aqui que está me seguindo me perguntou hoje: ah, eu sou iniciante, eu preciso forrar o forno? Sempre forrar o forno, não forrar a vasilha, né? O pirex. Eu usava um pirex quadrado, esses pirex grandes que a gente usa para fazer lasanha, né? Eu usava um pirex desse e uma toalha dessas que não solta pelinho, para colocar no forno de casa. A história do papel aqui dentro também é ótima. Você veja, se esse kit não estivesse com esse papel aqui dentro e eu fui colocar mais uma vez no forno e aconteceu tudo aquilo, se não tivesse, esse pescocinho talvez tivesse derretido, né? Porque é mais mole, aqui não tem verniz, aqui não tá pintado, aqui tá protegido, né? Então isso aqui, além de impermeabilizar, ele dá uma firmeza no vinil, né? O vinil fica com uma qualidade melhor, mas essa parte aqui podia ter derretido toda. Então o fato dele estar com o papel toalha lá dentro para segurar o formato da cabecinha, ajudou muito com que isso aqui não deformasse tudo, né? Porque normalmente deforma a cabecinha, porque é onde tem uma área maior, né? Então aqui é uma área externa maior, né? Tem um buraco aqui, então o calor vai lá para dentro. Podia ter afundado essa cabecinha toda, né? Então são dicas bem importantes mesmo, tá dizendo a Luciana. Vou ver quem que tá aqui. Lá no YouTube está a Leandra, que foi a pessoa que apareceu aqui no YouTube para mim. Às vezes tem mais pessoas assistindo, mas não falam conosco. Podem falar, podem pedir conselhos, dicas, qualquer coisa, tá? A Strop Bel, eu acho que é a Bel Rendas, né, Bel? Eu acho que é você. Se não for, por favor, diga. A Alexandra Torquete, boa tarde. Assis, Daniela Arte Reborn, a Luciana Aparecida, a Cis Arteira, a Daiane, a Daniela, acho que eu já falei, a Shelly, a Débora. Desculpa, tive que. A gente coloca a prateleirinha no forno para pôr o kit. Não, Débora, você chegou no meio do caminho. Vou pedir para o Carlos pegar ali para mim uma prateleirinha, por favor. Hoje o Carlos está de auxiliar. O forno ali tem, não tem? Então pode pegar lá. Eu falei, Débora, da prateleirinha que vem com o forno. Eu uso assim, eu forro, né, com essa toalhinha branca, eu forro a mesinha, que é só para o forno, mas eu forro assim mesmo, porque é de madeira. Eu forro com essa toalhinha aqui. E aquelas prateleirinhas que vem dentro do forno halogênio, não sei se no seu veio, o seu é digital, né? Não sei se no seu veio essas prateleirinhas. É um monte de peças dentro, né? Eu uso essa daqui em cima de uma toalhinha aqui, em cima da mesa, para eu descansar a tampa do forno, tá?
para colocar a tampa do forno aqui, porque ela está quente, né? É sensível e porque eu não quero queimar a minha mesa, entendeu? Então eu uso a prateleirinha para descansar. Quando eu tiro a tampa do forno, eu coloco aqui do lado, em cima da prateleirinha. Ela tem aqui esse degrauzinho aqui que impede que esquente a minha mesa, tá? Foi isso que eu quis dizer. Dentro do forno, não. No forno elétrico, sim, né? Eu usava a prateleira do meio. Nem a de cima, nem a de baixo. A do meio, porque daí o calor vem de baixo e vem de cima. Essa pergunta também é recorrente. Ah, eu uso o forno elétrico. Eu preciso esquentar em cima e embaixo? Sim. Porque senão você não vai ter a temperatura que você precisa, tá? Ah, a Luciana disse que o marido dela fez para ela um suporte desse. Ótimo, né? Dá para fazer, muita gente faz em casa. Olha lá, a Débora mandou fazer um DMDF, ótimo. Embora esse aqui, gente, ele seja. Eu não lembro quanto eu paguei, mas é tipo assim, não chega a R$ 20, viu? Era uma coisa, acho que 13, quando eu comprei, né? Não sei agora. Mas quando eu comprei, inclusive eu comprei dois, comprei um no Mercado Livre e outro numa loja dessas aí que vende miudezas, tudo que é miudeza. Aqui em Curitiba chama-se Mini Preço, é uma loja gigantesca e vende de tudo. Então eu comprei numa loja dessa, ele é suporte de xícara mesmo. Tem, inclusive na loja ficam as xicrinhas assim penduradas, né? Mas dá para fazer, claro. A colher também. Essa colher é bem importante, né? Essa de medida, eu digo para comprar também a de metal, para que não tenha nenhuma reação na hora que você for medir ali o tine, o mate, né? Não tenha nenhuma reação. Na verdade, a gente acaba usando a menorzinha, só as outras grandes não servem para nada, para arte reborn, né? Eu uso a menorzinha. E quando eu quero pouco, eu uso essa bem menorzinha ainda. E a compridona para passar cola, né? Essa de passar cola na cabeça com a colher é a melhor coisa, tá? A Zípora Amélia. Boa tarde, seja bem-vinda. É importante saber as medidas de segurança mesmo, Débora. E embora eu saiba dessas todas e uso, né? Eu só não sei, eu uso. Mas ontem eu estava assim numa empolgação porque eu resolvi fazer fórmulas de cor. Então eu estava criando cores para um próximo projeto. Então eu pus no forno, eu ia e voltava, ia e voltava. Numa dessas que eu fui e não fui olhar o forno, eu sempre fico de olho no forno, tá? Embora eu coloque todos esses reloginhos, eu olho o forno. Vai que dá uma zebra, né? Como deu ontem. Então, numa dessas passagens que eu vi que o forno tava despencado, né? Mas e se não for essas coisas de segurança que a gente precisa usar, não releve, não deixe passar. Ah, não vou usar máscara. Imagine, não me faz mal. Um dia faz, sabe? Então, use, não custa, né? A minha funcionária aqui em casa, que graças a Deus não é uma funcionária que adora misturar água sanitária com detergente, com cheiro disso, com cheiro daquilo. Graças a Deus ela não faz isso, porque ela trabalhou numa empresa que faz limpeza de obra, trabalhou em farmácia de manipulação. Então ela usa luva, ela usa máscara e ela usa óculos de segurança quando ela vai fazer limpeza. E eu acho que ela está muito certa. Então a gente sempre tem para ela usar quando ela vai usar produtos para limpar as coisas, ou vai limpar sapato, bolsa, essas coisas, né? Ela usa e eu acho que ela está corretíssima. Porque não adianta depois do leite derramado a gente querer daí começar a usar, né? Eu vejo que muita gente migrou das tintas a óleo, dos vernizes, né? Para a tinta air dry por problema de saúde. Por quê? Porque não usou, né? Da segurança durante o processo em que trabalhava com esses materiais. Então não custa nada usar. É uma coisa que você vai estar ali naquele horário fazendo aquilo, né? Não vai te atrapalhar, né? Ah, não gosto de máscara. Põe um lencinho. Põe um lencinho aqui na frente, amarra um lencinho confortável, uma malha que seja, uma coisinha de malha, né? Que não te incomode. Embora eu ache que essas máscaras que são descartáveis, elas são muito boas, né? Elas são práticas, inclusive esses cadarcinhos aqui, eu não jogo fora. Eu já usei para tanta coisa na Arte Reborn que até Deus duvida, sabe? Para fazer várias coisas. Inclusive para quem não quer usar o lacre, dá para passar com agulha ali, essa tirinha da máscara, dá para passar ali e amarrar, sabe? Nos mini bebês, principalmente, né? Porque não tem peso, né?
E eu já usei muito assim, quando a roupinha do bebê, ela é larguinha na perna. Então eu tenho uma agulha de plástico, eu uso, enfio esse elastiquinho molinho ali da máscara, eu enfio, passo por dentro da bainha, da roupinha do bebê e terminou, enquanto lá do lado, dou um nozinho e solta, ele vai para dentro. E segura muito bem, porque ela é elástica, ela é macia, né? Diferente do elástico, que é grosso, né? Então, para roupinha dos bebês reborn funciona muito bem. Essa tirinha que prende a máscara, tá? Ficou linda essa pintura mesmo, tá? E outra coisa que eu percebi, que apesar, né, do kit ser cópia não aconteceu desgraça nenhuma, apesar de ter passado por aquela temperatura, o verniz suportou esse tempo todo de forno, temperatura, e não mudou nada, nada, nada. Esse que eu fiz com Alvegol, a selagem. Achei que foi um teste assim daqueles, né? Porque podia ter acontecido alguma coisa, podia ter mudado a textura, sei lá, não conheço o produto, né? Não aconteceu absolutamente nada, né? Rivera, boa tarde, Rivera, seja bem-vinda. Nel Gonçalves, seja bem-vinda. Faz mal sim, né, Débora? Eu fiz live sobre isso, exatamente. E vim aqui reforçar, né, esse assunto da segurança que eu acho bem importante. Estou iniciando na arte reborn. Eu sou jovem, então eu posso tudo. Não pode, não pode, tá? Não é porque eu tenho mais idade e tal que eu tomo esses cuidados. Todo mundo tem que tomar. Às vezes a pessoa começa a trabalhar com arte reborn e fala, nossa, eu tenho uma dorzinha de cabeça que eu não tinha. Tá aí, não use máscara, né? Fica inalando produto, é produto químico. O pintor, quando vai pintar a parede, tem que usar equipamento de segurança, né? Então, assim, use, não custa, né? É só durante o processo, assim, não quer usar durante o processo de pintura, tá no lugar arejado, tudo bem. Mas quando for tirar o bebê do forno, põe uma máscarazinha. Ponha, abriu, dá um tempinho antes de abrir o forno também, não precisa abrir imediatamente. O bebê não vai sair correndo, né? Vai lá e desligue o forno, espere um tiquinho, ou abra só uma frestinha do forno, né? Dá para abrir um tantinho, se é o forno da sua casa, né? Abre, põe um paninho ali, né? Para escorar a porta, deixa dar uma refrescadinha, tá? Para não ficar com aquele vapor direto em você, tá bom? Então, meninas, tem alguma pergunta a mais a respeito dessa história aqui, das coisas de segurança, né? Do que pode acontecer de errado com a gente sem a gente nem imaginar, né? Imagina, eu fiquei assustada, porque comigo nunca tinha acontecido nada disso, né? Foi a primeira vez. Então, eu realmente fiquei surpresa. E me admirei muito de eu não queimar nem o kit, nem meu forno, né? Que a minha preocupação era o kit mais do que o forno. Porque o forno eu tenho outro, né? Mas foi bem importante tomar esses cuidados, né? Então, se por acaso vocês não tomavam esse tipo de cuidado, tome, tá? Não custa nada. Inclusive, quando eu falo aqui de preparar a tinta de vocês, isso aqui, eu não sei quantos anos eu tenho, porque eu usava para outro tipo de pintura. Mas é louça, a louça é para sempre, o vidro é para sempre, né? Eu usei roxo, vermelho, amarelo, sei lá, vai estar sempre branquinho, né? Mesmo que seja o vidro incolor, vai estar sempre limpo, o vidro é inerte, ele não vai pegar, não vai manchar, né? Então, é importante, se você usar plástico, talvez fique manchado de vermelho, de amarelo, né? Então, é importante. Outra coisa que eu tinha falado da outra live aqui também, que eu acho bem importante, é manter a organização dos seus materiais, a limpeza dos seus pincéis. Eu vou começar outro projeto. Terminei tudo que eu estava fazendo. Meu bebê tá ali, eu só vou implantar cílios nele por enquanto. Nem sei se já vou montar, mas eu vou começar outro projeto. Aquele ali encerrou. Lavei todas as vasilhinhas, tá tudo lavadinho, tudo limpo, porque acabei aquele projeto, né? Tudo limpinho, tudo que eu mostro para vocês aqui, louça branca, prato branco, tudo lavadinho, né? Lavei todos os meus pincéis, descobri que eu tenho pincel mais do que eu imaginava, mas lavei todos os meus pincéis. Lavei, eu quero dizer, lavei tudo, limpei tudo. Quero dizer, passei o diluente líquido em todos eles, limpei todos no papel toalha, tudo bonitinho.
Sequei tudo, tá tudo sequinho, tudo bonitinho. Os pincéis de maquiagem, dá para limpar também, limpa tudo e tal. Vai começar outro projeto? Lavei a toalha, tudo limpo, tudo branco, tudo bonitinho para começar o teu trabalho. Não dá para fazer um monte de coisas com tudo espalhado, com tudo bagunçado, com tudo fora do lugar, né? Fica difícil de trabalhar, fica difícil de achar as coisas, né? Então, tenha nem que sejam potinhos de vidro, ó. Minhas tintas, ó, elas ficam dentro do vidro, tá num vidro fechado, né? Por quê? Porque tá tudo ali pertinho de mim, não precisa estar numa coisa larga, grande, que eu não tenho espaço para colocar. Fica em volta de mim, aqui tudo certinho, né? Então, lave, limpe suas coisas para começar. Uma coisa importante que eu lembrei, que lá no começo eu era bem despreparada para a arte reborn, aquelas esponjinhas que a gente faz, que a gente faz ali, oi Fran, boa tarde, que a gente faz ali com a pinça, né? Faz aqueles buraquinhos com a pinça e tal, para fazer as manchinhas de frio. No começo, eu acabava de fazer um bebê, eu punha tudo dentro de uma bacia, com água quente, lavava tudo com sabão. Gente, que ignorância da minha parte, não precisa. Primeiro, as branquinhas a gente não pode mesmo reaproveitar. A única forma que eu já mostrei para vocês é usou essa parte aqui, arranca mesmo, rasga, rasga mesmo e deixa ela com essa textura assim meio desigual, porque na hora dos banhos a parte rasgada é bem boa para os banhos. Não deixa tudo tão plano na sua pintura, ele dá ali um relevo, né? Dá uma diferença. Então é a forma de reutilizar. Oi, Maria Rita, seja bem-vinda. Quanto tempo? Então, essa parte aqui, ela fica parecendo um talco depois, se você tá usando ela novamente. Então, não use de novo, tá? Passou aqui, usou, arranca aqui essa parte e vai usar. Ah, ficou meio curtinha, vai arrancando. Quer guardar essa parte de cima aqui? Guarde, porque você vai usar as pontinhas, né? Todas as pontinhas aqui para cantos, para os vincos. Mas aquela que tem a texturinha, nunca lave, nunca. Use uma para cada cor, não lave jamais, tá? Porque quando ela está tomada de tinta é que ela fica boa, sabe? Aquela coisa velha que fica boa. Aquela esponja não deve ser lavada nunca. Então guarde nos potinhos com tampa porque não pegue poeira, tá? Usei só com diluente líquido, essas aqui eu uso para diluente líquido, tá? Numa vasilhinha. Essas aqui eu usei quando eu estava fazendo outro tipo de pintura, fiz a mistura com o tine. Então essa daqui fica separada, porque o tine, ele entra ali no buraquinho e faz uma gelatina. Então ele vai sair na sua pintura. Então separe, mas nunca lave aquelas que a gente texturiza, tá? Ah, bebê novo, Maria Rita. Eu só tenho aqui a Rosalie, né, que já tá prontinha, falta implantar cílios nela, nem sei se ela vai ter cabelinho tão cedo, tá? Então, só tem a Rosalie aqui de nova, viu, Maria Rita? E que mais que eu ia falar para vocês? Ah, a pessoa que vende o Alvegô no Brasil, que eu até para as alunas que estão no meu grupo, já sabem disso, eu coloquei lá, né? Que ela está vendendo já em maior quantidade. Olha, eu comprei 50 gramas de Alvegô, olha o tamanho disso aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui um frasquinho do verniz pequeno, para vocês verem, né? Que a quantidade é uma coisa absurda, né? Isso aqui veio 8 gramas, embora as 8 gramas não encham um potinho desse, né? 8 gramas é menos de meio pote, tá? Nesse potinho aqui deve caber umas 15 gramas, vieram 8. Então eu comprei já, olha, isso aqui veio no potinho, num negócio de vidro, isso aqui é vidro, tá? Muito bom, veio 50 gramas aqui do tine, veio 50 gramas do satin, tá? Diferença, porque esse aqui é largo, esse aqui é estreito, né? Esse aqui é baixinho, gordinho, esse aqui é magrinho e compridinho, tá? Comprei também o mate e me mandaram de brinde aqui mais 4 gramas de tine e mais um pouquinho de satin. Então, muito bom a rapidez que veio. O preço é um pouco mais em conta do que os sites, então para as minhas alunas eu já coloquei lá no grupo
o valor dos vernizes, né, da Alvegol. Então, quem quiser comprar da Alvegol já tem no Brasil essa quantidade maior, né? E com certeza esse tine aqui de 50 gramas eu vou usar por muito tempo, porque a gente dilui ele, né? A Rosalie parece tão durinho o vinil. Você acha, Débora? Eu não acho. Eu acho o vinil bem maciozinho. Bem molinho, eu acho, ó. Eu não acho ele duro. Eu achei bem bom, aliás, né? Mas na cabecinha ela tá cheia, por isso que ela parece mais durinha. Mas você veja aqui, ó, no cucuruto aqui, ó. Eu achei bem molinho. Ele é um vinil mais denso, né? Mas eu não achei duro, achei bom, sabe? Então, meninas, como eu estava dizendo, os verniz da Alvegol chegaram. Então, no meu próximo projeto, eu vou pintar com Alvegol do começo ao fim, sem usar diluente líquido. Eu vou usar exclusivamente tinning da Alvegol para fazer textura, pintura, selagem. Eu vou usar todos os vernizes do começo ao fim, tá? Então, a gente vai ver uma outra pintura, um outro tipo de trabalho, tá? Tudo é diferente. Quando é um projeto novo, é tudo diferente. É verdade, Débora. É verdade. Eu achei também que esse kit da Rosalie, ele tem uma textura boa, né? Uma densidade boa. Ele parece mesmo um kit original depois de pintado. Eu fiquei muito surpresa, sabe? Muito surpresa. Inclusive, meninas, como eu falo aqui do seu Gilberto, porque o seu Gilberto é uma pessoa correta comigo, então as pessoas são corretas comigo e eu faço questão, né, de falar. Seu Gilberto me mandou um filme da fábrica dele, eu fiquei encantada. Porque eu imaginava um galpão, aquela coisa assim, tipo, seu Gilberto, a gente imagina que é homens, né? Coisas de homens, né? Aquela coisa tipo oficina mecânica, assim, sabe? Seu Gilberto me mandou 3 vídeos da fábrica dele que eu fiquei encantada com a limpeza e com a organização. Vocês não têm noção da organização desse homem. Que coisa incrível, tudo separado por tamanho, prateleiras imensas, as coisas todas empacotadas, tudo muito bonito, muito organizado. E eu inclusive disse para ele que eu acho que ele já merece ter embalagem própria com o logo dele, com o nome dele, para que tenha a marca dele, para que ninguém saia por aí dizendo que está vendendo o kit do seu Gilberto, não sendo dele, porque tem gente fazendo isso, né? Então, eu falei para ele, o senhor devia fazer um logo e colocar na embalagem o bebê dentro da embalagem com o seu logo para que a gente receba com garantia de que o produto veio das suas mãos. E ele achou a ideia muito boa. Mas eu fiquei surpresa com a qualidade do espaço da fábrica do seu Gilberto. Era um depósito gigantesco, mas de uma organização, uma limpeza impressionante, viu? Então isso tudo conta também, né? Achei bem importante. Mas então é isso. Falamos aqui o máximo que deu para falar sobre a segurança, para a gente não correr nenhum tipo de risco, né? Isso mesmo, Débora. A gente fica mais segura, é verdade. Quando você não imagina, né? Porque a gente conhece as pessoas virtualmente. Primeiro, você não sabe com quem está falando, não sabe que pessoa é essa. Nós nunca nos vimos, né? Eu já conheci o Gilberto que me liga, né? Então, não vende, Alexandra, não vende. Ele vende só mesmo pelo WhatsApp. Ele tem catálogo, tá? Ele não vende, ele vende só pelo WhatsApp. Eu já até perguntei para ele, mas ele não vende. Então, tem que falar com ele no WhatsApp mesmo, sabe? Mas não fique preocupada, porque assim, você pagou, recebeu. É impressionante, sabe? E se vier com defeito, por favor, veio com defeito, reclame. Qualquer defeito, reclame. Porque ele te manda outro kit. Ele nunca me pediu um kit de volta, sabe? Inclusive me manda membros avulsos, só a cabecinha, se eu quero fazer terapêutico, tá? Posso sim. Contato do seu Gilberto, gente. Tá aí em cima da cama ali. Eu tenho uma cama com uns bebês ali. Tem um papelzinho aí na caixa dos bebês com o nome do seu Gilberto.
impresso aí ou junto com o logo, tá aí um papel impresso com o telefone do seu Gilberto. Todas as meninas que acompanham a gente aqui têm, né? Dá uma olhadinha aí. Se vocês esperarem um pouquinho, eu vou pegar, tá? Porque às vezes a pessoa não acha o que a gente tá querendo. Só um minutinho, meninas. É quando a gente guarda, né? Tem que ser a gente para achar. Ó, seu Gilberto, tá? Kits LDC. Eu vou ler para vocês o número, porque aí aparece espelhado, né? Então, o dele é o 11 997 71 7400. 997 71 7400, tá? Olha aí a Luciana falando que comprou com ele, chegou direitinho. Isso mesmo. E pode falar lá pro seu Gilberto, viu, Cis? Ah, eu tô comprando aqui, foi a Mara lá do Reborn Encantadores que falou, tenho certeza que ele vai te dar atenção, porque ele fica muito agradecido, sabe? Pelo fato da gente estar aqui, assim, dividindo, né? Essas informações. Ele fica bem feliz quando a pessoa pergunta com ele, pede alguma coisa para ele com indicação de outra pessoa, sabe? Pode falar meu nome sem problema nenhum, tá? E eu achei mesmo que, pelo fato de eu conhecer ele só virtualmente, apesar de eu ter falado com ele por telefone e tal, ele me ligou já algumas vezes, mas a gente às vezes não tem noção, né, de como é o espaço, de onde as coisas estão vindo. Ai, às vezes chega e você não tem noção. Pois olha, fiquei surpresa e gostei muito dele ter feito isso, sabe? Porque eu acho que me deu essa segurança e eu posso passar isso para vocês também, né? Então é isso, meninas. Até terça-feira. Pode falar que é minha aluna, Débora. Eu que fico feliz. A Drica chegou tarde, Drica. Drica, eu estava saindo da live, mas como você chegou agora, eu quero saber se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira colocar, que você queira deixar aqui, tá? Essa live hoje é quinta, ela é repostada na terça-feira, tá? Ela vai na íntegra na terça-feira. Tudo que a gente conversou aqui, ela vai na íntegra na terça-feira no Facebook e no YouTube, tá? Mas... Ah, já falou, né, Débora? Adoro esses momentos da tarde. Você transmite muita segurança para mim. Ai, que coisa boa. Que bom. Muito obrigada, viu, Cis? Muito obrigada. Então, Drica, eu falei aqui hoje sobre segurança, porque eu não sei se você viu o meu story de ontem, que aconteceu um acidente com o meu forno aqui, e eu achei que era válido eu falar, né? E alertar as pessoas que pode acontecer com todo mundo, né? Então, se você não conseguiu chegar a tempo, eu digo para você ver na terça-feira daí, tá? Ah, muito obrigada. Muito obrigada, Drica. Tá? Então, mas se quiser assistir, assista porque sempre é bom, né? São algumas coisas que a gente pode dividir, inclusive quem já é da Arte Reborn, que eu vejo aqui quando tem aqui, né, esse nomezinho aí, underline Artes Reborn, é, se tiver mais dicas de segurança, coisa que você já passou, já testou, que você aprendeu, coloca aqui pra gente, coloca aqui para esse grupo que está aqui frequentemente com a gente, tá? E para tanta gente que assiste, né? Porque não fica só nesse grupo aqui. Isso é repostado no YouTube, né? No YouTube eu tenho não sei quantos mil seguidores, né? Então, vai lá para o YouTube que as pessoas assistem também. Não é só para esse grupo aqui, né? Então, são dicas de segurança que são importantes. Então, quem aí trabalha com Arte Reborn, passou por uma situação, conta aí pra gente. Deixa aí no privado. E se fala assim, ah, não precisa citar meu nome, tudo bem. Mas se passou por alguma situação, deixa aí a história pra gente, porque são coisas que ajudam muita gente a não passar por esses perrengues aí, né? Tá bom? Então, um bom final de semana para vocês. Até terça-feira, às 5 horas, ok? E as meninas do grupo, né? As minhas alunas, qualquer dúvida, qualquer coisa,
Deixem lá, mandem foto do que vocês estão fazendo, dos trabalhos que vocês já estão fazendo, falem das coisas que descobriram, das coisas que foram, se estão gostando, o que no curso que foi mais importante para vocês. Isso é um ótimo retorno para que a gente, né, ou melhore muito aqui em coisas que de repente esqueceu ou deixou passar, né? Mas coloca lá o que tá achando, tá bom? E participem do grupo. Tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana e até terça-feira. Leandra Torquato também, muito obrigada, viu, Leandra? Por você estar aqui. Hoje não fez nenhuma pergunta, mas que bom que você estava aqui.